Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Nós vivemos essa experiência com a palavra de Deus aqui no programa Bíblia no meu dia a dia. Porque esse programa, o nome dele, é proveniente de um livro do nosso querido e saudoso Padre Jonas Abib, que é o livro onde ele nos ensina a fazer a Lexio Divina, o estudo bíblico, né? Eu sempre gosto de explicar. No livro tem duas etapas do estudo. A primeira, né, que a gente deve fazê-la por um longo tempo, é aquela onde a gente vai buscando a promessa, a ordem e o princípio eterno, né? Promessa de Deus, ordem de Deus e princípio eterno. Depois a gente, ali, diante do texto que nós estamos estudando, qual é a mensagem que Deus me traz, né? Aqui a gente faz a questão da mensagem. E depois como eu posso aplicá-la na minha vida. Esse é o primeiro momento. Depois, o segundo momento, o Padre Jonas nos ensina, a gente pode escolher no caso, né? O Padre Jonas nos ensina a fazer o método da ruminação, onde a gente lê o texto, medita, colhe a mensagem, né? Reza com o texto para a aplicação de tudo aquilo que nós acabamos recebendo de intuição, de direção de Deus para aplicar na nossa vida. E esse é o segundo método o que nós aplicamos aqui, de ler, meditar, colher a mensagem, rezar e pedir a Deus a graça para aplicar na nossa vida aquilo que Deus falou conosco. Por isso, quero convidar você a abrir o seu coração para que nós vivamos com muita intensidade o nosso estudo bíblico e consigamos aplicar na nossa vida aquele que é o desejo de Deus. Para isso, supliquemos o Divino Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto que nós vamos ler juntos e meditar hoje. Juízes, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Juízes, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou na casa dela. Quando os habitantes souberam que Sansão havia chegado, cercaram-no e ficaram de emboscada na porta da cidade a noite inteira. Ficaram tranquilos durante a noite inteira pensando, ao clarear da manhã, vamos matá-lo. Mas Sansão dormiu só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou o duplo portão da cidade com os dois postes e arrancou-os com ferrolhos e tudo. Pôs tudo nas costas e levou ao alto do monte que está defronte de Hebrom. Nós vamos perceber aqui na caminhada de Sansão que ele acumula atos de muita força e, ao mesmo tempo, escolhas impulsivas que demonstram e expõem a sua fraqueza para o inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso inimigo, ele espreita, ele observa quais são as nossas fraquezas, para que ele oferte, né, aquilo que é fraqueza, aquilo que é realidade que muitas vezes nós trazemos e vivemos e que são as nossas fragilidades mais profundas e que podem comprometer a nossa caminhada. É exatamente isso. O que acontece é aqui. Os inimigos começam a ver que Sansão tem uma fraqueza. Aí nós estamos olhando ali para os filisteus. Mas vamos imaginar o diabo e os demônios. Eles observam quais são as nossas fraquezas. E aqui fica evidente, né? Primeiro, que Sansão vai no território do inimigo. E entenda aqui algo que Santo Agostinho nos ensina. O diabo é um cão amarrado. Ele só morde em quem entra no seu território. No território onde a corrente dá, né, espaço para isso, para que ele nos ataque. Não, territórios de ocultismo, vamos imaginar, né, territórios de falsas doutrinas, isso é muito claro. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem problema com álcool ou com qualquer outra substância viciante que vai para uma festa, está no campo do inimigo, está se expondo ao inimigo, porque ele sabe qual é a sua fraqueza. Então ele vai tentar te colocar, né, ali na escravidão.
né? Vamos imaginar uma pessoa que tem problema com pornografia, problema com masturbação, problema com prostituição, né? Fornicação, adultério. Você vai para o campo onde a sua fraqueza é exposta. Sansão vai até o território do inimigo e ele se une a uma prostituta. Ou seja, a fraqueza de Sansão, que é uma fraqueza afetivo-sexual, leva Sansão ao campo do inimigo. Isso aqui já liga um alerta para nós, hein? Para mim e para você, para a gente observar quais são as nossas fraquezas. Vamos imaginar que a sua fraqueza é falar mal das pessoas. Existem amigos, existem pessoas que nós nos relacionamos que não permitem isso. Mas a gente sabe pessoas que a gente vai ficar falando no ouvido delas e elas vão comer aquele vômito, aquele julgamento, aquele juízo que nós fazemos. A gente está entrando no terreno do inimigo e nós devemos ter muito cuidado, né? Então, aqui nós vamos ver não somente uma realidade de um deslize moral de Sansão. Nós estamos vendo um declínio espiritual de um juiz, de alguém que foi levantado por Deus, que muitas vezes esquece da missão que tem, não é? Ele busca prazer onde ele deveria estar concentrado na sua missão, que é julgar, que é ajudar o povo de Israel, libertar a sua nação, o seu povo do jugo daquele inimigo. E aí ele vai lá no campo, né? E o inimigo fica de espreita. Isso fica muito claro aqui, né? À noite, para apanhá-lo logo ao amanhecer. O inimigo fica ali à espreita, fica esperando, né? Aqui nós vamos perceber o cerco do pecado, o cerco espiritual do pecado. Ele não se lança logo, mas ele vai se alimentando dos sentimentos e das negligências, né? Ele se alimenta da rotina negligente que muitas vezes nós temos. O pecado vai se alimentando até nos levar à queda. A nossa fragilidade vai se alimentando da nossa negligência. Talvez você não caia no primeiro momento. Vou trazer aqui, desculpa fazer isso, mas vamos trazer aqui uma pessoa que tem problema com, vou tocar aqui, masturbação, pornografia. Aí ela não olhou a pornografia, vamos imaginar, mas ela começou a dar vazão no seu olhar para fotos sensuais na internet. Não, ela termina o dia, não cair, né? Mas ela não está vendo que o inimigo está cercando ela. Ela está dando oportunidade para olhar aquelas fotos sensuais. Aí no outro dia, a rotina, né, negligente de novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e tal. A rotina negligente vai dando munição para o inimigo. Até que ele dá rasteira. Até que ele faz a pessoa entrar lá no site pornográfico, ver uma coisa mais explícita e aí leva à queda. Seja a queda da masturbação, seja a realidade somente da pornografia ou até mesmo a um ato libidinoso. Eu estou dando um exemplo de algo muito atual para você entender o que aconteceu aqui, né? Os atos negligentes de Sansão estavam dando aos inimigos dele ali munição para eles o cercarem. Por quê? Sansão tinha uma missão. Você tem uma missão, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você não pode ser esculachado, desculpa usar essa palavra, esculachado assim pelo demônio, por sua negligência. Preste atenção, você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa estar estabelecido, saber quem você é, para que você não entregue para o inimigo, para o bandido, aquilo que é a sua fraqueza e a fraqueza sendo alimentada pela negligência te leve a uma queda de humilhação que você muitas vezes vai demorar para levantar ou até mesmo vai te impedir de avançar espiritualmente. E é isso muitas vezes que o inimigo faz. Foi uma queda, tudo bem, eu fui lá, me confessei. Mas você não avançou espiritualmente, você não cresceu espiritualmente, você não amadureceu, você não cresceu humanamente como pessoa, você ficou estagnado ou andando para trás. Na verdade, na vida espiritual não há parada. Eu estou parado. Não, ela te puxa para trás. Né? E você nunca consegue avançar, nunca consegue entrar no processo sério de santidade, de uma oração mais profunda. Aqui está revelado isso. Olha o que Agostinho vai dizer. O diabo não se apressa, ele arma emboscada a uma alma relaxada. Ele arma emboscada. Na hora certa, ele dá o golpe, derruba. Né? E aqui, a fragilidade de Sansão, aquilo que nós acabamos de ver no texto bíblico, nos dá aqui uma visão, uma contemplação da nossa realidade, fragilidades e fraquezas humanas, onde nós devemos nos cercar de oração, de vigilância,
de proteção, de guarda da parte de Deus. Então, a gente vê aqui que Sansão acorda e sai meia-noite, deixa eles ali, né? Aí é a ação de Deus. Vamos entender que Deus está libertando o povo de Israel, né? É Deus que age ali. Sansão desperta, sai, eles não o pegam, ele arranca, né, as portas da cidade de Gaza e leva para o alto de uma montanha. Isso aqui é um ato profético. Sansão, ele faz um ato profético. Os filisteus estão vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, parece que Sansão está zombando também da própria missão, como se ele brincasse com o poder que ele recebeu de Deus. Ele recebeu uma força de Deus para libertar o povo de Israel, mas parece que ali ele está meio que brincando com isso. Cuidado, nós não podemos brincar com os dons que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor nos confiou. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje do texto bíblico que nós acabamos de estudar? Vamos anotar aqui. O exemplo de Sansão deve nos colocar em constante alerta diante da artimanha do inimigo, pois ele fica à espreita, observando a nossa rotina, as nossas fraquezas e a nossa negligência cotidiana. O diabo é um cão amarrado. Ele só morde em quem entra no seu território, como afirmou Santo Agostinho. Jamais devemos nos expor no território inimigo, pois ele se utilizará da nossa fraqueza para nos derrubar. Caminhemos na prudência, na graça de Deus e na decisão radical de agradar sempre o Senhor. Vamos lá, mas é só um pouquinho só, não faz mal. Toma um pouquinho de veneno todo dia que você vai ver no final do mês o que vai acontecer, né? É assim que vai acontecendo a morte espiritual. Só um pouquinho, todo dia um pouquinho. Na hora que você vê, você está no pocão do pecado mortal, a sua vida espiritual morreu, você tem que começar tudo de novo, e não é essa a vontade de Deus. Então a gente aprende com a palavra, aprende com os homens da Bíblia a vigiar e orar para não cairmos em tentação e não entrarmos definitivamente no território do inimigo. Porque se a gente entrar no território do inimigo, ele já sabe qual é a nossa fraqueza. Ele vai nos derrotar, ele vai nos derrubar. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que ilumina o meu caminho e o caminho dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu jamais devo entrar no território do inimigo, eu jamais devo viver uma vida negligente na minha caminhada de fé, na minha busca pela santidade. À medida que eu vou negligenciando a oração, à medida que eu vou negligenciando a vigilância, à medida que eu vou negligenciando, Senhor Deus, a prudência, eu vou me expondo ao inimigo e deixando, muitas vezes, armar as ciladas para me derrubar. Então, não permita que eu viva assim, que o exemplo de Sansão hoje toque profundamente no meu coração e me leve a um posicionamento, a uma determinada determinação de não negociar. Em primeiro lugar, não entrar no território do inimigo e, em segundo lugar, não negociar a minha vida espiritual, a minha determinada determinação de viver a santidade, não negociar com a minha fraqueza. Eu preciso ser cada vez mais radical, mas eu preciso da sua graça para que o Senhor sempre vença. Eu preciso da graça do Senhor, do seu Espírito, para que a sua vitória seja estabelecida na minha vida e que hoje, definitivamente, eu corte qualquer vínculo com permissividade aos pecados, ainda que sejam pecadinhos que vão se juntando para me levar à queda, porque é isso que o inimigo quer. Me ajude e ajude aos meus irmãos, por favor, meu Senhor e meu Deus. Amém. A gente nunca está pronto. O problema é que a gente acha que a gente já venceu e a gente está aí numa caminhada. Eu sou forte. Olha lá o Sansão, né? Mostrando a força dele. Aquela força era para vencer o inimigo de Israel, mas as fragilidades dele estavam expondo Sansão aos inimigos, não é? No sentido aqui, olhando espiritualmente,
a gente vai se expondo ao inimigo diante das nossas negligências. Não seja negligente. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.